A paz do Senhor. Quero estar lendo aqui uma passagem da palavra do Senhor nesta manhã. Agora, não sei que horário que você vai ver, mas eu creio que Deus tem propósito, né? Que Deus é um Deus de propósito. Ele prepara tudo para o momento certo, para a hora certa, para Ele falar com cada um de nós. Ele falou comigo agora, nesta manhã, quando eu estava lendo a palavra dele. E que Ele fale com você a hora que você for assistir e ouvir a palavra dele. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aqui fala sobre Mateus 14, a partir do 13, fala sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Amém? Em nome de Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Guarde bem essa palavra, deserto. Apartando-o, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Guarde isto também. Possuído de íntima compaixão. Aleluias. Isso é maravilhoso quando Jesus olha para você e tem compaixão de você. É na hora que você está totalmente dependente dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, né, no 13 fala, né, que Jesus retirou-se dali para um lugar deserto. E muitas das vezes na nossa vida, Jesus nos encontra no deserto, passando por um deserto. E quando você estiver passando por um deserto, eu não sei se agora, exatamente nesse momento, você não está passando por um deserto. Eu não sei também se está, eu não sei qual é o deserto. Eu não sei porque eu não tenho esse poder para saber qual é o deserto que você está passando. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho, porque Jesus está junto com você. Porque é no deserto que Jesus tem compaixão. Aleluias. Tem íntima compaixão. Então, saiba que essa situação que você está passando hoje, agora, exatamente nesse momento, você está sendo cuidado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Não pense que isso é o seu fim. É o começo de uma nova história. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando aqui, né, no 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. É isso que muitas das vezes a gente se encontra, né? No deserto e acha que tudo é o fim. Porque eles achavam ali, a hora está avançada, como que nós vamos preparar comida para aquela multidão que estava ali naquele momento passando fome, né? Necessitando de algo. E ali também tinha as pessoas enfermas. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei se é no teu corpo físico alguma doença, ou se é no teu espiritual, se você está doente espiritual, desanimado, sem força para andar com Deus. Eu não sei se você está desempregado, procurando loucamente uma porta de emprego, uma esperança das portas se abrirem para você. Eu não sei se é na tua vida sentimental, se você está com a sua vida sentimental destruída, se você foi desprezada por alguém. Mas eu só sei de uma coisa, que você não está sozinho nesse deserto. Que Jesus está olhando para você. E Ele tem íntima compaixão. E na hora dele, Ele vai te curar. Ele vai te sarar. Ele vai te salvar. E Ele vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, os discípulos, né, eles não enxergavam como Jesus. Porque nós nunca vamos enxergar como Jesus. Porque Jesus vê tudo. No profundo e no oculto. Aleluias. Então, ele vai fazer a diferença na tua vida, como ele fez na vida dessas pessoas, amém? O lugar é deserto, a hora já é avançada, disse os discípulos, né?
Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para comer. Ou seja, que eles se virem. E Jesus não quer que você se vire, porque Jesus é Ele que vai abrir a porta para você. Jesus é Ele que vai dar um jeito nessa situação. É Ele que vai te curar. Tem os médicos que são o instrumento do Senhor para mim e para a tua vida. Aleluias. Mas tem coisas na nossa vida que é Jesus que cura. Mesmo que às vezes ele levante o médico para te curar, mas ele vai estar junto. Ele vai estar junto na hora da cirurgia, na hora do médico passar a receita, ele vai estar dirigindo o médico. Em nome de Jesus, amém? 16. Jesus, porém, lhe disse, não é mister que vão, dele vós de comer. Olha, que responsabilidade que Jesus estava colocando ali na mão daqueles discípulos. Mas os discípulos estavam apavorados, porque era muita gente. Só homens eram mais de 5.000, fora as mulheres e crianças. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Imagina, isso é só poder de Deus. É só Deus que faz. Isso, como é bom ser dependente de Deus, né? E aqueles discípulos naquele momento, eles não estavam entendendo o Senhor. O Senhor sabia que só tinha aqueles 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor sabia, mas o Senhor queria ver a dependência deles no Senhor. Seja dependente do Senhor Jesus. Aleluias. É muito bom ser dependente do Senhor Jesus, porque é aí que nós obtemos as verdadeiras respostas. No 18, e ele disse, trazei-no aqui, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. Acredite que muitas das vezes a tua bênção, ela vai partir de um homem e de uma mulher de Deus que faz a obra de Deus, que são pessoas consagradas para fazer a obra de Deus. Respeite-o, tenha consideração. E quando você necessitar de uma pessoa dessa, não meça esforço para chegar até ela, conversar com ela, pedir uma oração para ela, uma orientação para ela, porque ela nunca vai te dar uma orientação errada. Ela nunca vai te dar uma orientação se ela não tiver dentro da palavra de Deus. Ela primeiro busca Deus, para depois ela te orientar pelo Espírito Santo de Deus, entendeu? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu acho que há uns... eu tinha 28 anos. Nossa, faz tanto tempo. Faz muito tempo. E eu estava passando uma situação muito difícil. E eu era até quando eu fazia meu curso de cabeleireira, e eu tinha uma amiga lá que estava fazendo um curso comigo, o nome dela é Neuza. Não sei se ela ainda é viva, já era uma senhora na época. E eu conversando com a Neuza, contando o que estava se passando comigo. E ela era muito devota e tinha um sacerdote lá que ela confiava muito naquele sacerdote, e ela me chamou para ir até a igreja junto comigo para conversar com aquele sacerdote. E eu fui naquela esperança que alguma coisa diferente ia acontecer na minha vida, né? E quando chegou lá, e ela conversou com o sacerdote, ele mandou entrar lá naquele quartinho que ele ficava lá, e ele conversou comigo, conversou comigo, fez um monte de perguntas para mim. Depois ele falou para mim, agora vai lá, se ajoelha e reza 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria e 10 Santa Maria. Foi o que ele falou para mim. E eu levantei dali, cheguei lá, me ajoelhei, né, na igreja lá, fiz aquela reza que ele mandou, saí pior do que eu estava, porque eu fiquei muito decepcionada, né? Eu fiquei muito decepcionada. Porque como ele era um sacerdote, um homem de Deus, era para me dar uma palavra dirigida por Deus. Quando eu fui para esse encontro, eu fui esperando isso, né? E não foi o que eu esperava. E eu saí dali muito revoltada porque
me ajoelhei vazia e me levantei mais vazia ainda do que eu estava, né? E quando eu me levantei, eu falei para ela, nunca mais me chame para vir aqui. Eu não conhecia Jesus na época, eu não conhecia Jesus, porque se eu conhecesse Jesus, eu nem tinha feito aquele ato lá. Mas eu fiquei muito entristecida, né? Mas se passaram alguns, acho que uns 5 anos, não, 5 não. Uns 5 anos depois eu conheci Jesus. Uma pessoa de Deus, uma discípula de Deus, me apresentou Jesus exatamente do jeito que eu imaginava que era para ser. Eu não conhecia a palavra de Deus, né? Não buscava Deus. E eu queria uma resposta, e que a resposta tinha que vir do homem ou da mulher de Deus. E aquela Neuza, ela me levou para a pessoa errada, no momento errado. E eu me decepcionei mais ainda, né? E eu fiquei muito afastada, muito triste. Mas eu sabia que a minha resposta, o meu deserto, só Deus poderia me tirar. Eu não entendia como. Mas aí um dia, né, minha amiga Terezinha, minha irmã, minha mãe na fé, me levou numa igreja. Era uma tarde, um dia de quinta-feira, um dia 29 de abril de 98. E lá, ela era uma discípula, me levou lá para um verdadeiro sacerdote, que falou comigo tudo que eu estava passando, que era a mesma situação, dentro da palavra de Deus. E ali abriu o meu entendimento, me deu a direção que eu precisava e tudo foi resolvido. Eu saí daquele deserto, eu fui alimentada, mas eu fui alimentada pela palavra do Senhor, porque essa palavra aqui, meu querido, minha querida, que tira você do deserto. Não importa o deserto que você esteja passando, a solução está aqui, ó, na palavra. Aleluias! E nunca mais, 23 anos, nunca mais eu me afastei, parei de me alimentar. E todos os dias, todas as horas, é o Espírito Santo de Deus me dirigindo e a palavra me alimentando, a palavra dele me alimentando, para a glória de Deus. Aqui no 20, né? E fala assim, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejava 12 cestos cheios. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quando Deus, Ele dá a resposta que você está precisando, o alimento que você está necessitando, você se alimenta e ainda sobra para você alimentar outras pessoas. Hoje eu estou aqui falando da palavra do Senhor, do que o Senhor fez comigo, porque eu estou cheia, eu estou alimentada. E eu posso alimentar você também através da palavra do Senhor. Eu posso falar para você. Eu não posso te alimentar. Quem alimenta é Deus, através da palavra dele. Mas eu posso falar a palavra para ser a direção, o caminho que você deve encontrar para sair desse deserto que você está. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu emprego e tudo que você for fazer. Que seja na direção do Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.